Vamos lá, começando pelo comando. O discurso da jornalista traz questionamentos sobre a relação da conquista da skatista com a conciliação, inserção, desconstrução, vanguarda ou conquista. Vamos ver. A conquista da medalha de prata por Raíssa Leal, do Skate Street, nos Jogos Olímpicos, é um exemplo da representatividade feminina no esporte, avalia a âncora do jornal da rede de televisão da CNN. A apresentadora, que também anda de skate, celebrou a vitória da brasileira, que entrou para a história como a atleta mais nova a subir num pódio defendendo o Brasil. Essa representatividade do esporte nos jogos faz pensarmos que não temos que ficar nos encaixando em nenhum lugar. Posso gostar de passar notícia e, ainda assim, gostar de skate, subir montanha, mergulhar, andar de bike, fazer yoga. Temos que parar de ficar enquadrando as pessoas dentro das regras. A gente vive num padrão no qual a menina ganha boneca, mas por que também não pode fazer no esporte de aventura? Porque o homem pode se machucar, cair de joelhos e a menina tem que estar sempre lindinha dentro de um padrão. Acabamos limitando os talentos das pessoas. Então aqui, ó, padrão feminino e masculino. E especificamente nós estamos falando do skate, certo? É sobre isso o texto. E para ela dizer que há um padrão masculino e feminino e que tem aqui uma fala, peraí, posso gostar de notícia e ao mesmo tempo gostar de skate. Ó, para ela falar isso, significa que gostar de skate é masculinizado. Faz sentido? Você precisa montar o raciocínio. Ó, o texto é sobre skate. Aí, aqui embaixo ela coloca questionamentos sobre o padrão feminino e masculino. E aí ela diz que ela pode gostar de passar notícia e ao mesmo tempo gostar de skate. Então ela tá me dizendo que o gostar de skate é algo que é visto como inadequado para ela, senão ela não precisaria fazer essa afirmação. Se é visto como algo inadequado para ela, é visto como algo masculinizado. Tá? Vamos então para o comando. O discurso da jornalista traz questionamentos sobre a relação da conquista da skatista com a conciliação do jornalismo com a prática do skate. Não. A jornalista também pratica o esporte, mas quem ganhou a medalha foi a Raíssa Leal. E aí a pergunta é: o discurso da jornalista traz questionamentos sobre a relação da conquista da skatista com a conciliação do jornalismo. Não, a skatista é outra. A jornalista também pratica o esporte, mas a skatista que ganhou é a outra, tá bom? Inserção das mulheres na modalidade skate street. Não. A relação da conquista da skatista, da Raíssa Leal, com a inserção das mulheres na modalidade... Não é isso que ela falou. Pode acontecer de mais mulheres procurarem esse esporte depois de assistirem a Raíssa Leal. Mas não foi isso que o texto disse. Isso seria extrapolar o texto. Isso realmente pode acontecer. Mas não foi isso que ela falou. Ela não foi para esse caminho no texto, entende? E a Raíssa Leal, ela não é responsável pela inserção das mulheres. É como se isso fizesse com... Por causa da Raíssa Leal, foram mulheres inseridas. Não foi isso. Não foi isso, tá?
Desconstrução da noção de skate como modalidade masculina. É essa. Aqui, ó. Então, skate, padrão feminino e masculino, um gostar de skate masculinizado. Então, existe ali a desconstrução da noção de skate como modalidade masculina, né? Vanguarda de ser atleta mais jovem a subir no pódio. Não, não é sobre isso o texto. Isso foi um marco importante, mas não é relacionado a isso o texto, tá? Conquista de medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Não, isso aqui é mais reducionista ainda. A D e a E, elas são bem reducionistas. Entendam isso. Aqui, esse é um exemplo clássico, assim, do que falam que linguagens têm várias respostas certas. Não tem, gente. É tão claro quando você sabe fazer a prova que, assim, podem ter afirmações aqui que tem a ver com o texto, que são verdadeiras, digamos assim. Mas são informações soltas. Essas informações estão soltas, elas não estão respondendo ao comando. O comando está perguntando. O discurso da jornalista traz questionamentos sobre a relação da conquista da skatista com a conquista da medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Tem questionamento sobre a conquista da medalha? O texto... Não. Teve uma conquista de medalha. Mas tem questionamento sobre a conquista de... Não, não tem nada a ver. Quando acontecer isso, de começar a embaralhar a sua cabeça, lê o comando de novo. Aí você vai lembrar do que se trata a pergunta. E aí você vai saber responder, tá bom? Então, a alternativa correta, letra C.